sobre o Moodle, como é que o Moodle funciona, como é que está, que é a plataforma oficial do Centro de Formação e onde vai estar tudo. Se calhar vou começar aqui por compartilhar a tela convosco. Vamos então aqui à nossa página. Queria dar aqui atenção especial aqui a este que é o link que vai ser igual para todas as sessões, ou seja, basta só chegarem aqui ao Moodle, clicar no link e têm logo acesso à formação, ou seja, à sessão de online. Outra coisa importante era rapidamente lerem também aqui os direitos e deveres e virem aqui onde diz li e compreendi os direitos, portanto que é para aceitarem, ou seja, antigamente havia o contrato de formação, agora o contrato é este, ou seja, clicarem aqui em li e compreendi os direitos e deveres dos formandos, assinalar a opção, que é aqui li e compreendi, e depois guardar, ou seja, não basta só clicar aqui e sair, ou seja, tenho que clicar e depois em guardar a minha resposta. Importante também, que ainda não fez, possa fazê-lo o mais rapidamente possível, são estas tarefas iniciais. São duas coisas muito simples, ou seja, são apenas 2 textozinhos que vocês podem criar, pode ser um parágrafo, pode ser um bocadinho mais, depende da vossa disposição, daquilo que vocês queiram falar. Ou seja, clicam aqui, fazem o download do fecheiro, ele automaticamente faz o download, vocês guardam e no final clicam no armazém correspondente, no botão depois. Esperem só um bocadinho que eu vou mudar aqui, porque o meu está ligeiramente diferente. Ou seja, depois é só clicar aqui e enviar o trabalho e arrastar para aqui o fecheiro, ou então clicar aqui e ir buscar o fecheiro ao vosso computador. Algo também que é importante e que peço que não se esqueçam em todas as sessões, e podem fazer logo no início, é a marcação de presenças. Ou seja, temos aqui esta atividade que vai ser também em todas, vocês podem clicar aqui, se forem ver, tem aqui, vão ter depois várias sessões, vai-vos aparecendo conforme vocês vão registando a vossa assiduidade, vai-vos aparecendo aqui. É só clicar aqui no link registar assiduidade, clicar aqui em presente e não esquecer de o botão guardar alterações. A partir do momento em que vocês fazem isso, o estado passa para presente, pronto, e vocês podem ir vendo depois as várias sessões conforme vão decorrendo, vocês veem logo todas as anteriores, ou seja, não dá para ver as seguintes, a não ser que vocês cliquem aqui em todas, e aqui estão a ver, tem logo aqui todas as sessões, estas ainda estão com o ponto de interrogação, que são as próximas sessões. Para além disto, temos também aqui alguns documentos, ou seja, a parte do documento de avaliação, o cronograma, temos aqui também um modelo de portfólio, ou seja, o portfólio vai ser basicamente um resumo do trabalho que vocês vão fazer durante as aulas assíncronas, portanto, como nós temos a parte síncrona, ou seja, as sessões síncronas, são estas 2 horas, e depois, durante a semana, não há marcação de presenças nas sessões assíncronas. As sessões assíncronas, vocês, digamos, o que vão fazer é criar e trabalhar na ferramenta que nós falámos durante a sessão e tentar criar alguma coisa para os vossos alunos ou para outros colegas, para vocês, etc., de acordo com as várias ferramentas, e depois vão colocando aqui tudo no portfólio e no final é entregue. Se quiserem depois ver como é que é um exemplo, está aqui também um exemplo de um portfólio que já foi criado anteriormente, e que foi enviado e que nós colocámos aqui para terem uma ideia mais ou menos do que é que nós pretendemos. E temos também aqui um pequeno tutorial de contacto, ou seja, sempre que necessitarem de nos contactar, podem no fazer, é simples, é só clicarem aqui, estão a ver, e pesquisar, por exemplo, pelo meu nome ou pelo nome da Joana. O ideal é ser pelo apelido, que é mais fácil. Se eu, por exemplo, puser aqui Sousa, vão aparecer aqui uma lista de todas as pessoas que têm Sousa no nome. Então, neste caso, era por exemplo a Joana, clicava aqui e depois bastava escrever uma mensagem e nós recebemos essa mensagem no nosso e-mail. E sobre a parte do Moodle, vocês podem ver, vão tendo aqui toda, nas sessões, as várias sessões, vão tendo aqui sempre um pequeno tutorial também sobre a ferramenta que nós vamos apresentando
E estão aqui as ferramentas que nós vamos falar ao longo das várias sessões. E agora, se calhar, passava a palavra à Joana para falar sobre a nossa primeira ferramenta. Ora, muito bem. Até porque a nossa primeira sessão é sempre uma sessão que passa a correr, não é? Porque temos esta questão da apresentação e depois selecionamos duas ferramentas, ainda que esta ferramenta que eu vou apresentar seja uma ferramenta muito simples que nós apresentamos porque achamos sempre interessante, que é o Avatar Maker. O que é o Avatar Maker? Como o próprio nome indica, é um site online, como é óbvio, para criar avatares. E porquê é que nós selecionamos esta e não outra? Existem imensas ferramentas de criação de avatares, umas mais complexas, outras mais simples. Nós consideramos esta das mais simples e selecionamos esta precisamente, por um lado, porque não implica qualquer tipo de registro, o que é bom se nós trabalharmos, por exemplo, com alunos de níveis mais baixos, né? Primeiro ciclo, pré-escolar não direi tanto, mas primeiro ciclo, segundo ciclo, em que há algumas limitações ainda relativamente à criação de registros, e portanto é uma ferramenta em que nós acedemos, configuramos o nosso avatar, no final descarregamos e ficamos com ele no nosso computador. Portanto, não implica qualquer registro, implica apenas ter acesso à internet, aceder ao site, configurar o avatar de acordo com aquilo que nós pretendemos e no final descarregar, ok? Por que usar esta ferramenta? Em primeiro lugar, porque poderá ser uma boa opção para nós fazermos, por exemplo, uma aula de apresentação com os alunos. Eu posso partilhar convosco que todas as minhas primeiras aulas de todas as turmas que eu tenho, mesmo com turmas que eu vou repetindo de ano para ano, eu tenho turmas que acompanho do 5º ano ao 9º, por exemplo, está-me a acontecer isso, tenho meninos no 9º ano neste momento que eu acompanho desde o 5º ano, e todos os anos eu lhes peço para eles atualizarem o perfil no Moodle com a criação de um novo avatar. Porque os alunos também de ano para ano vão mudando, vão se vendo de forma diferente, mudam a cor do cabelo, mudam o corte, ainda que haja algumas limitações, portanto, mas dá para eles irem atualizando. Eles gostam também, é uma ferramenta que eles gostam de usar, extremamente simples, como vocês vão perceber, e que dá para as várias faixas etárias, portanto, desde o primeiro ciclo até ao secundário, qualquer um de vós consegue utilizar esta ferramenta com facilidade. Eu vou então projetar a minha tela para vos apresentar o Avatar Maker. Como podem ver, penso que já estarão todos a ver, o site é este aqui está. Vocês terão um link também na plataforma Moodle para acederem, mas é muito fácil aceder, basta no Google pesquisarem Avatar Maker e vão ser encaminhados para a página. Obviamente, sendo esta uma ferramenta gratuita, somos um pouco bombardeados com publicidade, teríamos que ter a capacidade de nos abstrair dessa questão. E como é que começamos a trabalhar? Portanto, começamos aqui nesta parte inicial, no meio, temos a primeira opção de seleção de género, só temos estes dois géneros, portanto a ferramenta ainda não está 100% atualizada aos dias de hoje, mas pronto, temos o género masculino e o género feminino, de acordo com o género que a criança ou jovem se identificar, seleciona. Eu vou selecionar a Nina. Acontecem estas coisas, portanto, anúncios, fechamos, e estamos então já no ambiente de criação, o ambiente de edição do avatar. O que é que vou destacar aqui? Portanto, vai-me ser criado uma base mais feminina, se fosse em rapazes. Aliás, até vos posso convidar, quem tiver condições para isso, quem estiver a trabalhar, consiga ter ecrãs lado a lado, pode até ir tentando acompanhar a criação do avatar e criando já o seu avatar, está bem? Se tiverem condições para isso, como é óbvio, se não, podem acompanhar ou ouvir, depois no final tentar fazer. Então, temos então este rosto mais feminino e depois temos aqui no Create as várias áreas de configuração. Temos também aqui algumas ferramentas que me permitem fazer pequenos movimentos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, okay, que vocês podem ajustar. Zoom in, zoom out, portanto, tombar ligeiramente a cabeça de um lado e para o outro, portanto, poderão explorar isto depois com mais calma. O random e o reset o que faz é, se nós já fizemos algumas configurações e começamos a perceber, não, isto não está a correr bem, podem fazer reset e ele vai pôr outra vez a imagem original, a imagem inicial. O random faz outra coisa que é criar avatares aleatórios. Poderá fazer sentido em alguma situação, mas normalmente eu não trabalho com random, peço sempre aos alunos para criarem o seu próprio avatar, mais fidedigno, mais fantasioso, de acordo com aquilo que for o vosso objetivo e com aquilo também que permitirem aos alunos. Ora, vamos então começar a clicar aqui na face e depois a lógica é sempre muito simples,
percorrer horizontalmente aqui a parte do menu. Portanto, começamos com a face. Dentro da face temos várias tipologias de face, não é? Tipos de caras, vá lá. E depois, de acordo com as ferramentas que vocês vão tendo aqui, vão abrindo, por vezes, alguns submenuzinhos aqui em baixo. Neste caso, o que é que apareceu novo? A parte da cor, não é? Claro que, obviamente, temos tons de pele diferentes e, portanto, podemos selecionar o tipo de rosto, imaginando que eu me vejo mais com este tipo de rosto, e depois posso vir aqui aos tons, aparecem logo pré-definidos alguns tons de pele mais ditos convencionais, e eu seleciono aquele que acho que tem mais a ver com o meu tom de pele ou com aquilo que quero fazer e aplico. Depois também posso fazer coisas mais fantasiosas, como eu disse, não é? Ir aqui à paleta de cores e pôr cores verdes, amarelos, cor rosa, o que vocês quiserem. Continuando, para também não estar aqui a explorar demasiado, depois roubar tempo ao Luís para apresentar a próxima ferramenta, que é um pouco mais complexa. Temos então os tipos de nariz também, selecionam portanto o tipo de nariz. O que é que aqui no tipo de nariz podem fazer? Pô-lo mais para cima, mais para baixo, esquerda, direita, o zoom in, zoom out, portanto poderão também explorar estas áreas, aumentar, reduzir. A boca, também a mesma lógica, portanto a lógica é sempre a mesma, vários tipos de bocas, vários tipos de narizes, de orelhas, etc. Selecionam a mesma coisa aqui, pôr para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, zoom in e zoom out. As orelhas também, há aqui algumas áreas de formatação que não têm tanta disponibilidade como outras, que é o caso das orelhas, por exemplo, ok? Portanto selecionam as orelhas. Depois, os olhos, e aqui dentro dos olhos, o que é que vai acontecer? Vai-vos abrir aqui uns submenuzinhos também. Porquê? Porque nos olhos temos, por um lado, a forma dos olhos, mas por outro lado temos a questão da cor dos olhos, que é aqui a íris, está bem? É aqui que se muda a cor dos olhos. Portanto, selecionam então a forma dos olhos, e depois, se quiserem mudar a cor dos olhos propriamente dita, então na íris selecionam o tipo de íris, e depois vêm aqui às cores e podem aplicar uma cor diferente, ok? As sobrancelhas também, os tipos de sobrancelhas, de acordo com a forma como os meninos ou vocês se veem, e por fim, aqui ainda na parte da formatação dos olhos, os óculos, a disponibilidade de óculos. Não temos assim muitas coisas disponíveis, temos aqui algumas, voltamos ao mesmo, isto é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta online, não tem assim uma variedade de formatações por aí além, mas nós consideramos que assim para uma tarefa mais rápida poderá ser uma boa opção e sobretudo pela questão de não implicar qualquer tipo de registro. Portanto, selecionam então o tipo de óculos que querem e também poderão subir, descer, aumentar um pouco os óculos ou reduzir o tamanho. Continuando, já vamos sair da parte dos olhos, vamos então para a parte do cabelo. Aqui no cabelo às vezes há alunos que se queixam um bocadinho, que não têm, professor, isto não tem o meu cabelo. Eu lhes digo sempre, olha, tenta encontrar um cabelo ao que gostas de ter ou o mais aproximado possível. Pronto, tem aqui os tipos de cabelo, para os rapazes têm outros tipos de cabelo, como é óbvio. Eu vou selecionar aquilo que tem mais a ver comigo, que é assim umas ondinhas. A cor também, podem editar a cor, ok? Aqui em baixo, como podem ver, vou pôr assim uma cor que já não tem muito a ver, mas só para vocês verem o contraste. E quase a terminar, temos as roupas, também temos disponíveis estas opções, ok? Também temos aqui a cor, à semelhança de praticamente tudo o resto. E, por fim, os fundos, os backs, que são os fundos. Já perceberam seguramente que a ferramenta está em inglês. Dentro dos fundos também temos disponíveis apenas estes. Vocês podem não ter nenhum, ok? Nenhum fundo. Ou então podem aplicar qualquer um destes fundos que também sobretudo estes, são personalizáveis em termos de cor. Okay? Por exemplo, este das nuvenzinhas, vocês podem vir aqui e aplicar aqui algumas alterações ao fundo também, ok? Pronto. Configurado que está o meu avatar, faltam os passos finais. E quais são os passos finais? São, em primeiro lugar, a possibilidade de vocês fazerem o download, mas antes disso gostava também de vos destacar aqui esta parte superior, que tem 4 bolinhas, como veem aqui. O que é que isto vos disponibiliza? Disponibiliza-vos 4 tipos diferentes de avatares. Portanto, este é o tradicional, aquilo que nós tivemos a configurar, mas depois vocês têm 3 alternativas, para além desta original. E podem sempre descarregar todas e depois usar aquela que gostarem mais, não é? Então, podem visualizar aqui uns mais estilizados, uns mais assim desgrenhados, os miúdos costumam gostar deste, e este assim que funciona com esta tipologia preto e branco. Temos aqui alguns colegas de desenho, de educação visual, espero não estar a dizer grandes asneiras, em termos de termos. Pronto, selecionado o tipo de avatar que vocês pretendem descarregar.
Volto a repetir, podem descarregar os 4, ok? Depois o procedimento é sempre o mesmo. Selecionam então o avatar que querem descarregar e é só clicar aqui no download. Clicam no download e vai-vos aparecer 3 tipos de formatos. O 200 por 200 descarrega-vos um avatar muito pequenino. Eu nunca aconselho este formato, a não ser que vocês queiram usar sei lá, em alguma coisa mesmo minúsculazinha. Eu descarrego sempre no 400 por 400. Portanto, clicam no 400 por 400 e ele vai-vos fazer a transferência para a vossa pasta das transferências, ok? Ele descarrega-vos, portanto, neste tamanhinho, e depois a partir daqui vocês podem usar o avatar, podem mudar o nome e utilizá-lo em tudo aquilo que vocês pretenderem, na atualização dos vossos perfis, nas plataformas, nas contas que criam, nas várias ferramentas digitais que têm em conta, quase todas elas hoje em dia têm um perfil associado, e em vez de estarmos a configurar as nossas contas com a nossa imagem real, podemos, por exemplo, em alternativa, e até por causa desta questão que se coloca hoje da proteção dos dados, configurar as nossas várias plataformas com o nosso avatar, que é o meu caso, por exemplo, aqui no Moodle do Centro de Formação, eu não tenho uma imagem real, tenho o meu avatar. Penso que não me esqueci de nada, não sei se algum de vós tem alguma questão que me queira colocar, que tenha ficado com alguma dúvida. É simples, penso eu, muito simples, interessante para, como eu disse, uma aula de apresentação, ou então para até fazerem um trabalho, sei lá, um diálogo entre personagens, com balõezinhos, fazerem os avatares dos aluninhos e porem depois os balões por cima. Portanto, é só dar asas à imaginação que a ferramenta disponibiliza então estas funcionalidades de criação de avatares e depois vocês poderão usar naquilo que pretenderem, está bem? Se não houver dúvidas, passo então a palavra ao Luís para continuar a formação. Obrigado, Joana. Então, pronto, depois desta ferramenta do Avatar Maker, eu vou-vos mostrar outra ferramenta. Ou seja, hoje, excepcionalmente, mostramos 2 ferramentas, depois nas outras sessões vai ser intercalado, a hora dá uma sessão a Joana, a hora dou eu, vão ser uma ferramenta em cada, até para não dispersarmos e para não serem muitas ferramentas e muita coisa. Aquela que eu vos quero mostrar é o Wakelet. O Wakelet serve para quê? Para vocês fazerem uma coleção de conteúdos, basicamente, seja da internet, seja de documentos vossos. Eu inicialmente descobri o Wakelet quando eu queria uma ferramenta para guardar, digamos assim, os meus favoritos. Porquê? Porque eu já tinha tantos favoritos que depois, a certa altura, quando clicava, tinha uma lista enorme e já nem sabia metade deles para que é que eles serviam. E o que é que eu pensei? Uma ferramenta em que me ajudasse a organizar isso um bocadinho melhor. E descobri o Wakelet. Vocês depois podem se registar. Para se registarem pode ser através de uma conta Google, que vocês já tenham. Podem se registar com o e-mail ou através de uma conta da Microsoft. Depois de acederem ao Wakelet, este vai ser o vosso ambiente. No vosso caso, não vão ter isto aqui no meio, vai estar vazio, ou seja, não vai ter coleções, porque isto basicamente trabalha por coleções, ou seja, são várias coleções em que nós podemos ter conteúdos diferentes em cada coleção. Para criar uma coleção, clicamos aqui no Create Collection. Vocês, quando criarem a primeira vez, eles até fazem um mini tutorialzinho para vocês criarem, mas basicamente é configurarem aqui o título. Pode ser aqui só. Se quiserem colocar uma pequena descrição. E depois, ou começam logo a colar aqui conteúdos, ou então, se quiserem, podem vir aqui a este lápis e escolher, por exemplo, uma imagem de capa, ou seja, uma imagem para esta parte aqui de cima. Vocês podem escolher a vossa imagem e tem várias hipóteses. Ou fazem o upload da imagem do vosso computador, ou utilizam o Canva, que vai ser uma ferramenta que vamos dar na última sessão. Ou seja, vocês podem criar um design lá no Canva e importar para aqui, escolher o GIF, ou seja, o GIF são GIFs animados. Vou ver que vocês podem pesquisar. Pronto, selecionam e podem usar. Depois podem usar em tamanho, ou seja, o tamanho total, ou então em metade, ou seja, pôr um bocadinho mais pequeno. Eu normalmente costumo utilizar sempre, mas pôr um bocadinho mais pequeno para não me ocupar muito do ecrã. Podem também, além da imagem de capa,
temos assim escolher uma imagem de fundo. E aqui só já temos estas duas hipóteses, ou da biblioteca ou do computador. Ou seja, da biblioteca temos aqui vários, vocês podem ver ou podem pesquisar sobre um determinado tema e escolhem, estão a ver, uma imagem de fundo. Aqui eu até vou retirar esta e vou, antes colocar, por exemplo, fazer o upload de uma imagem do computador. Pode ser esta aqui. Bom, ou seja, podem configurar aqui um bocadinho. Depois, tem aqui vários layouts. Isto, no início, este só tinha apenas um único layout, que era este layout, que era um layout corrido, ou seja, cada vez que nós colocávamos aqui um conteúdo, ele ia crescendo, ou seja, o conteúdo mais recente é sempre colocado no início. Agora, já temos outros tipos de visualização, ou seja, este aqui que é o mais compacto, este em formato de grelha, ou seja, vai pôr grelha com quadrados todos do mesmo tamanho. Este aqui, o mood board, é o melhor se nós tivermos muitos conteúdos aqui, ou seja, ele vai ajustar os conteúdos ao seu conteúdo, digamos assim. Ou seja, a forma como ele está vai ser mostrado dessa maneira. Depois temos este em formato de colunas, em que podemos criar aqui várias colunas e por baixo pomos os vários conteúdos de acordo com aquilo que nós quisermos aqui. Por exemplo, ou seja, podemos criar várias colunas diferentes e adicionar vários conteúdos por baixo de cada um. Ou seja, isto até é bom se vocês quiserem trabalhar com os alunos, criar uma coleção e, por exemplo, pôr aqui o nome de cada um dos alunos, ou se calhar não aconselho bem um nome porque senão vou ficar com uma coisa enorme, mas se calhar, por exemplo, trabalho de grupo, pôr aqui o nome do grupo, ou seja, dos elementos do grupo, e eles, cada um vai colocar os conteúdos aqui na sua coluna. Para vocês terem uma ideia de visualização um bocadinho melhor, eu vou ver se tenho aqui alguma que já tenha aqui alguns items para vos mostrar a diferença. Estão a ver, isto é o formato normal, ou seja, média. O compacto fica assim ligeiramente mais pequeno. Estão a ver este em grid, ou seja, o formato em quadrado, são todos do mesmo tamanho. O mod, estão a ver que alguns são, este por exemplo é um bocadinho maior, outros são mais pequenos, ele vai ajustando de acordo com o conteúdo e com este aqui conseguimos visualizar mais conteúdo no mesmo ecrã. E o formato de coluna, claro que neste caso vai-me colocar apenas tudo numa única coluna. Eu vou deixar na mesma em formato média. E vou voltar aqui novamente ao início. E neste aqui que eu vos estava a mostrar e vou colocar novamente naquele formato de média. Ou seja, para colocar aqui conteúdos é muito simples. Isto basicamente para colocar conteúdos e sites é o mais rápido possível. É só vocês, por exemplo, temos aqui o site do centro. Copiam, colam aqui no endereço. Então, ele não está claro. Já colou foi vários agora, se calhar. Estão a ver? E ele automaticamente coloca logo aqui o centro. Mas a vantagem que ele tem é que, estão a ver, ele coloca normalmente também uma imagem e um pequeno texto. Claro que isto tem a ver com a configuração do próprio site. Se eu for, por exemplo, aqui à ferramenta que a Joana teve a mostrar, ou seja, copiar aqui o endereço e vou colar. Não está, é um bocadinho lento. Já colocou. Pronto, está a colocar, ele está a pôr deixa-me só ver a ordem. Ok, permitir, não. Aliás, ele está a colocar sempre a ordem ao contrário daquilo que eu estava a dizer, ou seja, é sempre, as mais novas vai sempre colocando na parte de baixo, ou seja, vai sempre ficando em cima a mais antiga. Por exemplo, neste caso, isto está duplicado,
basta só clicar aqui nos 3 pontinhos e excluir. Se eu quiser também mudar a ordem, também é clicar aqui nos 3 pontinhos. Estão a ver, posso andar um nível apenas para cima ou nesta seta ele coloca no primeiro, ou seja, logo no início. Depois, além de endereços, ou seja, de colar aqui endereços, também posso, se eu quiser, por exemplo, adicionar um pequeno texto, por exemplo, uma parte de uma introdução para alguma coisa que eu vou colocar a seguir, posso colocar aqui ou seja, um pequeno texto. E dá para configurar aqui um bocadinho, pôr em bold, itálico, sublinhado, subscrito, colocar como um título principal ou um subtítulo, uma lista, posso pôr aqui uma lista, seja ela deste género, seja uma lista numerada. Isto depois também é a parte do alinhamento. E se eu quiser posso pô-lo também como sendo um link, ou então como subscrito. E ele depois vai guardando automaticamente, ou seja, conforme eu vou fazendo qualquer alteração, ele vai guardando automaticamente e vai adicionando. Ele agora aqui fez a mesma coisa, colocou 2 vezes. Isto hoje está um bocadinho lento também a minha internet. Estão a ver? Ele colocou aqui o texto. Mas além do texto também podemos pôr, por exemplo, uma imagem do nosso computador. Ou até daquilo da outra ferramenta, do Canva, do Gypsy, ou então até da biblioteca de imagens. Mas neste caso, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui também o meu avatar, e aqui é o meu computador, selecionava o meu avatar e colocava. Ele depois também deixa adicionar aqui uma pequena descrição, ou seja, mesmo neste aqui que vocês vão colocando, se quiserem alterar, vocês podem alterar, ou seja, se vocês editarem, estão a ver, conseguem alterar tanto a imagem como o título ou a descrição. Estão a ver, ele às vezes não coloca nada e se vocês quiserem pôr uma pequena descrição para que é que a ferramenta, do que é a ferramenta é ou para que é que a ferramenta serve, vocês podem alterar aqui na descrição também. A ver se entretanto ele adicionava a imagem, mas ele já o vai fazer. Além disso, conseguimos também colocar marcadores, ou seja, marcadores, ele vai guardar isto, os marcadores, para nós termos um marcador, primeiro temos que clicar aqui nos 3 pontinhos, estão a ver, e salvar este conteúdo como sendo um marcador, e depois podemos utilizá-lo noutra coleção. Eu normalmente não faço isso, ou seja, coloco logo aqui tudo aquilo que eu quero e não vou buscar estes marcadores, mas se vos for útil, ou seja, para vocês o poderem utilizar noutra coleção, primeiro tem que clicar aqui no salvar. Podemos adicionar também documentos em PDF. Deixa-me ver se eu tenho aqui alguma coisa. Por exemplo, aqui, ele agora já adicionou. Agora já está a adicionar normalmente. Não sei porque estava muito lento. Agora já adicionou aqui o meu avatar. A seguir há de colocar aqui a imagem. E agora sim já está a colocar como é normal. Ou seja, por ordem aqui. Ele a seguir vai colocar cá também aquele documento que eu coloquei em PDF. Ele tem um bocadinho lento. Depois, além disso, também podemos pôr tweets, ou seja, se vocês podem fazer a ligação, se vocês tiverem o Twitter, vocês podem fazer a ligação. O Flip Video, ou seja, é uma ferramenta para criar vídeos. Imaginem que vocês querem criar um pequeno vídeo. Eu posso clicar, ele vai-vos pedir para vocês se registarem. Neste momento, a página nem sequer está a funcionar. Mas, ou seja, o que é que ele vai pedir? Vai pedir para vocês se registarem a primeira vez, senão vai só pedir para vocês entrarem. E depois podem criar um pequeno vídeo e ao guardarem ele automaticamente coloca lá. Mas, neste caso, até nem dava para eu vos mostrar, porque como eu estou a trabalhar e estamos aqui em videoconferência, ele nem sequer dava para utilizar a ferramenta, nem sequer dava para utilizar porque a câmara está em utilização. Além do Flip, podemos inserir vídeos do YouTube, ou seja, selecionamos, pesquisamos um conteúdo qualquer
por exemplo, este vídeo que aqui está, selecionamos e ele vai adicionar o vídeo. Entretanto, estava a ver o PDF, é que eu não sei porque não o adicionou. Mas estão a ver, coloca aqui diretamente o vídeo e vocês podem visualizar aqui o vídeo. Também o podem fazer da mesma maneira, ou seja, se for um link que vocês tenham, também o podem colocar aqui e ele guarda-o da mesma forma, ou seja, põe também aqui o link do vídeo do YouTube. Podem colocar outro tipo de documentos, por exemplo, enquanto vocês aqui só vos permitia o PDF, mas imaginem que vocês querem pôr aqui um ficheiro de Word, querem pôr um vídeo até que esteja no vosso computador, querem pôr um ficheiro de som, querem pôr outro tipo de ficheiros, podem o fazer através da ligação à vossa pasta no Google Drive ou do OneDrive, para quem tem conta ou de um lado ou do outro. Clico aqui, por exemplo, seleciono a minha conta, continuar para dar permissão, e a partir daqui tenho acesso, estão a ver, por exemplo, a conteúdos que estão no meu Google Drive. E pode ser qualquer um, até um ficheiro, por exemplo, tenho este aqui, que é um ficheiro de texto, seleciono e ele vai adicionar, estou a ver aqui o conteúdo e vai-me dizer sempre, estou a ver o tipo que é, diz sempre aqui que este foi através da Google, este é um vídeo do YouTube, a imagem, quando é este tipo assim é um link, e tenho aqui conteúdos, a mesma coisa, ou seja, em relação ao OneDrive é exatamente igual, ou seja, faz a ligação e depois vocês conseguem inserir conteúdos do OneDrive. Tem também o Adobe Express, que é uma outra ferramenta, e deixem-me ver se ele faz a ligação. De vez em quando estas ferramentas não estão... também não está a funcionar muito bem. Mas, ou seja, vocês podem buscar aqui conteúdos, criar conteúdos, por exemplo, panfletos, cartazes, etc., através do Adobe Express e depois inseri-los diretamente aqui no Wakelet. Ou seja, aqui vocês podem colocar vários conteúdos a vosso gosto e depois podem criar uma ou mais coleções. Ou seja, podem ter vários tipos de coleções diferentes sobre diversos assuntos. Se vocês quiserem trabalhar de duas formas, ou seja, vocês podem trabalhar aqui colaborativamente, ou seja, várias pessoas estarem a trabalhar dentro do vosso Wakelet, ou vocês depois no final podem deixar que outras pessoas visualizem o vosso Wakelet. Para isso, clicam aqui no botão compartilhar e têm que permitir o sharing ou a colaboração. Primeiro de tudo, tem que fazer o sharing. Se vão tornar ou não, publicar ou não, isto serve para quê? Serve para vocês vão ter, digamos, uma página pessoal do Wakelet. E aqui é que vocês vão dar permissões que outras pessoas possam visualizar as vossas coleções ou não. Ou seja, se vocês não publicarem, esta coleção não vai ser visível no vosso perfil público. Se vocês permitirem, as pessoas conseguem ver esta coleção. Mas atenção, em todos os casos é sempre visualizar, não conseguem alterar aquilo que vocês lá colocaram. Se vocês quiserem só partilhar, podem copiar o link e dar o link a quem vocês quiserem. Ou então, gerar um QR Code, dar este QR Code, em vez de ser o link, e as pessoas acederem. A mesma coisa, por exemplo, através do Classroom. Ou seja, podem disponibilizar isto através de uma turma. Imaginem que vocês já têm turmas criadas no Classroom, podem disponibilizar, por exemplo, isto numa turma, depois escolher, seja como um anúncio, seja como um trabalho, etc. Podem o fazer. Agora, se vocês quiserem trabalhar colaborativamente, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo possam trabalhar neste documento, estão a ver, é através deste, é diferente. O link que ele vai gerar aqui, eu até vos posso, já copiei e vou enviar aqui para o chat, é para vocês verem a diferença. Estão a ver? Se forem lá ao chat, agora vem, pus primeiro um, agora vou copiar
este segundo, que é o da colaboração. E se repararem, ele é ligeiramente diferente. Estão a ver? Enquanto num tem o invite, ou seja, tem o código, no outro tem apenas o link. Ou seja, que é o mesmo link que está aqui em cima. O que é que acontece? Neste segundo, em modo de colaboração, vocês podiam entrar aqui, podiam colocar conteúdos e editar o vosso conteúdo. Ou seja, a vantagem que aqui está é que ninguém pode alterar o conteúdo. Ou seja, se vocês experimentarem e clicarem no segundo, vocês conseguem cá chegar, mas, por exemplo, não conseguem editar os meus conteúdos. Só conseguem adicionar o novo conteúdo e personalizá-lo. Digamos assim, não conseguem alterar aquele que já existe. Que era, depois, uma das coisas que eu queria que vocês fizessem também era, aqui num, deixem-me criar aqui um novo, que é para vos pedir para fazer agora um mini trabalho, ou seja, que é ou seja, aquilo que eu vou pedir, vou depois partilhar isto convosco, é que vocês, se ainda não criaram o vosso avatar, criem o vosso avatar e enviem para aqui. Ou seja, que só guardam no computador, depois clicam aqui, fazem o upload. Ao guardarem, em princípio, ele vai estar na pasta das transferências, selecionam e colocam aqui o vosso avatar. Depois, o que é que eu peço? Que vocês editem. Estão a ver? E aqui na legenda ponham o vosso nome. E aqui na descrição, por exemplo, o vosso grupo disciplinar. Eu agora vou só compartilhar convosco. A mesma coisa. Há bocadinho, quando eu estava a dar a parte da colaboração, vocês depois, além do link, também pode ser através de um código. Ou seja, vocês podem dar aos vossos alunos, eles podem não se registar. Ou seja, se vocês repararem, quando vocês vão entrar, podem fazer o login, podem se registar, ou então eu pede um código. Ou seja, o código é este aqui, em que eles podem aceder a este conteúdo sem se registarem. Mas depois também vocês não conseguem ver quem é que esteve a trabalhar naquele conteúdo. Luís, eu tenho estado a assistir à sua sessão, mas como é que eu acedo àquilo que me disse agora, para criar aquilo que me disse? Como é que eu acedo e faço aquilo que pediu agora? Agora vou-vos dar aqui o link. Vou pôr aqui no chat o link para vocês acederem aqui a este Wakelet. Depois de vocês entrarem no Wakelet, enviam para cá o vosso avatar. Se ainda não criaram o avatar, criam no instantinho o vosso avatar. Depois é só clicar aqui neste símbolozinho do desenho e inserem cá o vosso avatar. Se tiverem dificuldade, digam-me. Pois, é isto. Se calhar eu vou deixar agora, vou interromper o compartilhamento um bocadinho para vocês conseguirem. Mas não, eu não vou conseguir agora, duvido. Posso? Sim, sim. Isso é para fazermos agora? Sim, para fazerem agora, ou seja, porem aqui o vosso avatar também. Eu nunca fiz nenhum avatar, eu é a primeira Então, vez. por isso mesmo, por isso é que nós tínhamos dito, isto era uma sessão prática para vocês criarem agora o vosso avatar. Mas, Lá no Avatar Maker, criam o vosso avatar, guardam. mas temos, minimizamos isto, como é?
Sim, agora podem minimizar, entram aí na vossa sessão, entram aí no outro separador. Eu não estou a Avatar Maker. conseguir entrar neste link, no último link que deu do Wakelet. Eu vou fazer também uma coisa, eu vou pôr também lá no centro, vou lá também ao Moodle, para se for mais fácil, e vou adicionar lá também o link para vocês poderem aceder. É mais fácil. Se quiserem, têm o chat. Se vocês se forem ao chat, conseguem também rapidamente lá chegar. É que quando eu tento abrir o último link que partilhou, diz que esta página não pode ser encontrada. Não é? Sim. Então deixem-me ver. Volta atrás, que depois, a mim deu-me depois. É porque eu já tenho, por exemplo, aqui o avatar do David, do José, da Dina, já tenho aqui vários avatares. Pois, mas aqui não me está a deixar. Como é que eu faço o meu avatar, colega? Eu também gostava de saber. Pois é Vai que para o eu não estou a chat? saber, eu gostaria de aprender. Pois é que eu não Então foi fiz aquilo que isto teve a também. explicar a Joana. Sim. Sim, esteve. Mas onde é que nós vamos ao link? Vão ao Avatar Maker, está lá o link da... Se não pesquisam só Avatar Maker. Escolhem depois o género, vão personalizar um bocadinho o vosso avatar. Não é no link que diz o Wakelet, pois não. Não, não. É naquele que tem lá mesmo a dizer link Avatar Maker. Está lá no Moodle. Para Esse é primeiro para criar o dia. Avatar Maker. Para primeiro dia. Eu não encontro o link Avatar Maker. Eu não posso ir ao, eu posso minimizar. Peço ir desculpa, ao... eu estive agora a ver o Moodle e não vejo lá nada disso. Não vejo lá nenhum não vejo nada com o link para criar um avatar. Eu posso ir ao Google e fazer isso lá, ir procurar. Se vocês pesquisarem no Google Avatar Maker, Sim, mas estive a ver agora, não encontrei lá nada. No Ah, Google, tá. normal. sim, no Google É só só pesquisar. pesquisar Avatar Maker e aparece. Sim, Ok. no Moodle, certo? Google. Google, tanto no Google. Google está lá e no Google, se vocês pesquisarem Avatar Maker, aparece logo, é o primeiro que aparece. Ok, isso já entrei. Ah, ok. Sim, acaba por ser um bocadinho ridículo, Assim. mas pronto. Acho que deu erro, não? Deu erro. Vamos ver. Não sei se estão agora a ver. Estão a ver aqui no Moodle, tem lá o link para o Avatar Maker. Ou se vocês pesquisarem, Pois isso, entrei, já estou a tentar fazer, obrigada. bom, e depois tem aqui, escolher o género e ir editando. Uhum. Não, mas a questão é, esse avatar, exatamente qual é o seu propósito? É vocês criarem um avatar que seja parecido Isso com já o outro. percebi. Qual é o propósito? É o que eu te continuo a perguntar. Qual é que é o propósito? É trabalhar na ferramenta para depois poder trabalhar com os alunos. Ok, está bem. Já me deu uma justificação aceitável. Se caso contrário, não via o porquê. Era um avatar. Tal e qual como todas as ferramentas. Ou seja, trabalhar com o Wakelet é criar uma coleção. Aqui o avatar é criar um avatar. Eu percebo que o avatar, aliás, os alunos ligam muito a isso.
acham grande piada a avatares. A questão é qual é a sua função e o seu fundamento. O seu O fundamento, por objetivo exemplo, é sempre na esse. proteção de dados, quando se trabalha com alunos em que não podemos utilizar a fotografia deles, por exemplo, como é o caso do Moodle e isso tudo, nós trabalhamos com o Moodle, em vez de usarem a fotografia deles, usam o Sim. avatar. Mas nem a fotografia nem o avatar são necessários na realidade. Não, mas muitas vezes trabalha-se com o avatar, sem muitos colegas, por exemplo, do 910 trabalham, até por causa da imagem do aluno. Sim, nesse caso, sim. Na descrição opcional. É extremamente importante. Deixa Acho que o pode ser. microfone ligado, desliguei isso. Não percebi, Sandra. Luís, Sim. é a Cristina Barco. Eu Sim. já fiz o avatar, já fiz download e agora o que é que eu faço a seguir? Depois do download é Sim. aquele link lá que eu pus aqui no chat. Conseguem Ok. ver? Está lá no chat. Eu vou tentar ver. Compartilhar no chat. Tem que. Não consigo ver o link. No chat não consegue ver o link, Cristina? Não, eu abri o chat. Sim, ok, peço desculpa. WHT, sim, é este? wakelet.com/invite. Sim, é este link. Sim. E clico. Sim. Ele vai abrir o Wakelet, aquele Wakelet que eu há bocado tive a Ok. mostrar. E agora diz traduzir. Não. O que é que aparece? Aparece já o Diz avatar? traduzir a página de inglês. Traduzir não, português. Não. Isso é o... Nada Deve ter um disto. pouco o trator ativo. Pronto, eu já estou na página que o Luís esteve a mostrar. E agora? Não sei onde é que está. Agora é clicar aí onde tem a imagem, o símbolozinho da imagem, e adicionar o avatar. Diz página do pessoal Luís Frias. Sim, E tem ou uma seja, mãozinha. sim, agora aqui eu vou mostrar. Ou seja, depois de estar aqui, já aqui está nesta, Cristina. Ainda não estou nessa. Ok, É. não estou nessa. É porque ao abrir aquele link, vem para aqui esta página. Só se aparece no fim, é no fim da página. Essa sou eu. Ok. Depois é só clicar aqui na imagem, fazer o upload Ok. e depois aí buscar o avatar, cá está na pasta, em princípio está na pasta das transferências. Ok, vou tentar fazer. Onde é que eu encontro os óculos? Luís, eu peço desculpa, mas a mim também não me aparece. Não aparece o quê, Mafalda? A página? Não aparece esta página com esta opção. Aparece uma página. Então o que é que aparece? Então aparece-me a mesma página que a colega estava a descrever. Então, Mafalda, faça-me uma coisa. Partilha então aí o ecrã, que se calhar é mais fácil para ver, e até para, se a dúvida for a mesma da Cristina, Sim, senhor. para poder ajudar. Que é mais Eu tentei entrar no de cima, no endereço de cima, https, é este ou é no de baixo? Não, é nesse que tem o Wakelet mesmo, que fala em Wakelet, /invite. Sim, está aqui, é aqui? Não era esse, era no último de todos. Então é no último. É no último que aqui está. É o último de todos, está aqui no bate-papo. Ok. O último que eu enviei. Ok. E este foi aquele que eu estive a fazer. Neste ele não deixa mexer. Ok. Ou seja, Mafalda, tem que ser no outro. Está bem. Ó Luís, Sim. mas quando eu clico nesse site, nesse link, diz Read Your Name. É para a pessoa escrever o nome. Então tem que fazer isso. Sim, a pessoa tem que pôr o nome. Se não está registado, ele vai pedir para pôr o nome. É pôr o nome e clicar em seguinte. Eu já fiz. Diz o colega, eu não sei onde é que estão os óculos. Eu gostava de pôr uns óculos. Um avatar. Que é na Sim. parte da cara. Cara. Na cara. Desculpa Na lá. cara não, onde você escolhe os olhos. Quando vocês escolhem os olhos, tem os olhos, a íris, as sobrancelhas e os óculos.
Sim, sim, já vi, obrigada. Dá-me erro, Luís, quando faço o nome e a seguir Dan. Dá erro. Dá. Então faça o mesmo que estava a fazer há bocado a Mafalda. Só consegue partilhar a tela comigo, que é mais fácil para ajudar. Partilhar já vi como... Luís, Eu o entro último no link link. também não me dá. Eu Neste entro último no não dá. link, ponho o meu nome. Esse aí foi da formação. Application errors. Luís, agora é só fazer download quando queremos Sim, depois de terminarem, clicam no botão de download, sim. e escolhemos o 400, não é? Sim, o melhor é o 400 por 400. Uhum. E agora abrir ficheiro, é? Sim. Não, depois não precisam de abrir. Depois é só guardar. Está cá algum save, onde é que está o save? Não, quando vocês clicam 400 por 400, ele vai abrir uma janelinha para vocês guardarem. Apareceu-me abrir ficheiro. Aliás, não aparece janela, ele aparece só a janela do descarregamento. Quando vocês clicam 400 por 400, ele automaticamente grava no vosso computador. Então temos de ir às transferências. Sim. Agora tem que ir depois às transferências. Luís, eu não consigo mesmo. Eu também não, Luís, não estou a perceber. Eu Também consigo não, entrar lamento, naquela Luís, mas estou a página. tentar fazer o que pediu, não estou a conseguir. Não sei se é por falha de internet que tenho, que a minha internet não está Ele boa, obriga um mas não estou a login. conseguir. Eu consegui chegar ao download, Sim. isso fiz, mas depois entro na página que o Luís, da ferramenta que lhe esteve a mostrar, e não consigo encontrar a parte onde tenho que clicar para puxar O avatar. o avatar, É aqui exato. no bate-papo está aqui do Pois, só que eu entro do Zoom, na última de todas, a última mensagem que eu enviei para todos. a última mensagem. Não sei se eu consigo. Acho que não é essa. Eu envio novamente, mas foi a última. É a última que aí está. É a última. Mas é que eu não consigo entrar no chat. É, Aqui no chat do Zoom. não consigo. Colega Luís, peço desculpa, posso? Sim, Ana. Já tenho o avatar, então já o encontrei. Agora tenho de enviar para onde? É para o Wakelet, ou seja, abrir o chat daqui que eu enviei para o bate-papo. Está lá o link. Mas tenho que copiar primeiro ou arrasto depois? Não, isso é depois. Primeiro é abrir o Wakelet. Ai, my God, onde é que Ok. como é que eu vos apanho outra vez? Já abri. Só que eu daqui não consigo passar. Mas o que é que aparece, Cristina? Aparece a ferramenta que o Luís mostrou. Aparece ferramentas, aparece o seu avatar, aparece do centro de formação. Não, então não está a clicar no link correto. Não estou no link correto, certo? Não. Ó Luís, o link que me aparece é o da Joana Sousa. O link aparece da... https://wakelet.com invite. É este? Sim, é esse. Então, mas eu quando clico neste, pede-me o nome. Sim, vocês põem o nome e depois avançam para... Mas não sai dali. Agora, quando eu cliquei, aparecem-me os avatares das colegas. Sim, agora é para vocês adicionarem o vosso também. Ou seja, já cá estão avatares de outras pessoas. Pronto, e como é que eu faço o meu? Ai, que aventura. Agora, para vocês adicionarem o vosso, Onde é que eu vou fazer? eu vou partilhar aqui novamente a tela, que é mais simples. Paste any web address? Isto aqui tem os nomes. Não estou a perceber. Ou seja, vocês já aqui estão ou não? Sim. Sim. Pronto, depois de estarem aqui, para pôr o vosso avatar é só clicar aqui.
Então, É preciso clicar aqui. Vocês Espera lá. clicam aqui espera, e fazem o upload de uma imagem. E essa imagem é o vosso avatar. E eu vão não aos espero. vossos documentos ou às transferências e escolhem o vosso avatar e fazem abrir. E vai aparecer aqui o vosso. Então, onde é que vou, Luís? Desculpa. Espera lá. Clicam neste botão que está aqui. Onde que eu não estou? Um segundo. Qual botão? O botão tem uma imagem, parece uma imagem aqui. Ao lado de uma que tem um lápis. Do lado direito é que tem um lápis. Estão a ver onde é que está a mãozinha do meu rato agora? Sim, sim. Eu? É aqui. Só que agora tenho. Está a Upload partilhar an a tela. image. Sim, agora fazem o upload. A mim não me aparece isso. E o upload vou buscá-lo onde? Às vossas transferências. Eu vou deixar de partilhar que é para vocês conseguirem ver o vosso. Eu já o fiz, só não sei partilhar. Pronto. Então, Eu não sei onde é que está. mas nas minhas transferências não tenho lá nenhum avatar. O meu avatar também já desapareceu. Eu tenho um avatar, não sei é passá-lo. Vou ter que entrar outra vez e Partilhar. fazer outro avatar. Não, ele tem que estar aí no vosso computador. Se vocês forem aí à pasta das transferências ou dos downloads. Mas podemos tentar mais uma vez a ver se consigo. Não, mas, Então. Luís, eu ainda nem sequer o criei. Ainda não É. criou o avatar, então, mas primeiro tem que criar o avatar. No Google. E aí? Não, através do Avatar Maker, na página de avatarmaker.com. Avatar Maker. Luís, desculpe, posso partilhar que é para ver o que é que me aparece quando eu carrego no link? Sim, Mafalda. Então partilhe lá agora a tela. Luís, e onde é que eu vou ao Google o Avatar Maker? Não é No no Google. Sim, através do Google e o endereço Avatar Maker. Reduz ali. Vai ao reduz outra vez. Não dá. Espera aí. Sim, Mafalda, já está no... Já estou a partilhar, Isto. certo? Onde é que está Sim. aqui o Google? Mas o Google tens que sair daqui. Também, mas saio, não perca a Não janela. estou a conseguir ir lá. Alguma coisa não me está a deixar. Não, abrir o chat do... Isto é para complicado. Abrindo aí o endereço do chat. Ou então no... Mafalda, tem acesso ao Moodle. Abre aí o Moodle do centro. Aí onde está a terceira edição. Vão-me aparecendo aqui opções que não me estão. Não, agora é voltar atrás. Aí, voltando atrás. Novamente onde está aí, terceira edição, ensinar e aprender, ou seja, a página inicial. Sim. Ela vai Maker, vês? Ele é que está Não, a mas é o fazer. Avatar. Sim, é isto. Não, Mafalda, clica onde diz terceira Ele edição, é que está a fazer lá. do Mas lado isso é que esquerdo. mas eu preciso de ir ao quê? Pronto, agora andando um bocadinho mais para baixo. Ao Google, Avatar. Mas Mais para baixo um bocadinho, mais para baixo, mais. Mas Aí só agora, aqui. o tutorial Wakelet da vai lá sessão. Maker, vês? Isto é o que os colegas estão a fazer. Como é que eu vou aqui ao Google? Olha, a mim deu-me erro. Não sei, Xixão. Está a entender o que Este está a vídeo, acontecer, Luís? Ele não está a abrir. Não, é isso que eu lhe estou a dizer. Que é isso que eu estou a tentar dizer. E Há clicando muito aí com o tempo. botão direito em cima do link. Sai daqui, pá. O botão direito em cima do Wakelet da sessão. Já está, já consegui, não sei como. Já está, é isto, não é? Eu não estou agora a ver, porque ele deve estar noutra Mas janela. como é que eu crio? o Ok, Avatar? Há de aparecer agora a imagem de várias. já vi. Luís, Sim, Assunção. Está aí, olha, Avatar. Olha. como é que eu consigo daqui ir ao Google? Minimizo, Sim. mas depois não consigo aceder ao Google. Abrir uma nova janela. Eu ainda tenho que criar o avatar, mas eu não consigo ir por aqui ao Está Google. ali, olha, Avatar. Olha. Sai da frente. É. Avatar e o endereço. avatarmaker.com.
.com. Sim, avatarmaker.com é o endereço mesmo. Escrevendo lá Avatar Maker, ou então só Avatar Maker no Google, pesquisando por Avatar Maker. Aí, ó, vá. Não é nada. Luís, posso É, agora? agora volta atrás. Onde é que está aqui o Google? Não está nada. Sim, Ana. Eu já estou naquela página que diz trabalho da primeira sessão, coloco aqui o avatar. Eu clico onde para ir buscar o meu avatar. Ou não é aqui? Não, era no Wakelet que eu quero. Esse aí depois é, É no Wakelet. sim, no próprio Wakelet. Eu fui à disciplina onde dizia aqueles passos e Sim. cliquei lá, não é aí? Não, é naquele que tem lá mesmo o link diz. Isso eu não. Diz assim, Wakelet da sessão. Eu já posso fechar os avatares, não já? Sim, O já. site do avatar. Agora é clicar só aí onde diz Wakelet da sessão. Então não é na página onde está a dizer trabalho de primeira sessão, aceder ao tal, colocar o seu avatar, não é aqui que eu... Não, 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 não. É um que diz Avatar da sessão. Ou então está no bate-papo aqui do. Pois, eu já não consigo aceder, mas agora... Ó Luís, peço desculpa, eu partilhei o link do Avatar Maker no bate-papo, se calhar era mais fácil para as colegas também já acederem vi, sim. diretamente à página. Não sei, o Guilherme também está com uma dúvida. Sim, estou a aparecer e mais pessoas estão a aparecer como anónimas. Sim, é para quem não está registado. Ou seja, quem não está registado aparece com anónimo. Eu depois registrei-me e já fiz uma brincadeira mesmo no Wakelet. Sim, mas mesmo estando anónimo, não há problema. Vocês podem clicar no editar, nos 3 pontinhos, e depois na descrição põem o vosso nome. Mesmo aparecendo anónimo, põem lá o vosso nome. Ok, vou tentar outra vez. Nos 3 pontinhos sobre a imagem. Nos 3 pontinhos da parte superior direita da imagem. Ok. Dá para editar e depois vocês podem editar a descrição, ou na descrição, ou no título. Alteram e põem lá o vosso nome. É naquele endereço Avatar Maker, é aí que eu clico para ir colocar. É aí? É um que diz link, se calhar tem que atualizar aí o coisa. Diz Wakelet da sessão. Não é o que diz link Wakelet, é por baixo. Diz Wakelet da sessão. Já vos perdi outra vez. Isto realmente é engraçado, mas perdi a primeira vez. Não faz mal, isto também não há problema. Também é assim, que a sessão também está a ser, gravada. Vocês depois também podem ver e voltar a fazer. Mexam à vontade, não há problema. O Avatar Maker, o Wakelet, o que quer que seja, vocês podem entrar. Então aqui no chat, eu peço desculpa. Não estraga nada. Tá? No chat, peço desculpa, é no HTTPS, Avatar Maker, é? Não, não, é o outro anterior, é o que diz Wakelet. É o anterior invite? Sim, o que tem o invite, sim. É nesse link. Então clico aí e vou buscar o meu avatar. Sim, clicando aí, depois dá para abrir o Wakelet e depois já dá para enviar o Wakelet. Clico no Paste Anywhere. Sim. E escrevo o meu nome. É isso? Sim. Ele agora pede para pôr o nome. E o grupo, carrega no mais? No mais não. Agora é clicar aí onde está o... Não aparece assim a imagem de outros avatares já. Aparece. Mas... Pronto. Agora na parte de cima, onde diz escolhe qualquer endereço da web. Mais à frente tem um lápis. No outro a seguir. Que é para adicionar imagens. Tem um lápis, sim, um lápis. E no outro lado, é no outro do lado, que é o que parece ter uma imagem. De uma montanha. É clicando aí e depois faça upload de uma imagem. Ah, sim. Vou buscar então. E agora é para ir buscar a imagem do avatar. As transferências, ok. Sim. E agora clico no Saved ou não? Ou não é preciso? Não, não é preciso. Já lá estou. Ele automaticamente põe. Ou seja, a partir do momento em que vocês fazem, ele automaticamente... E para assumir o meu nome, ou não é preciso? Tenho de não, pôr... ele já está, ele aparece já aí, Anamel 110. Já está? Já, pelo menos eu já tenho aqui.
Eu só vejo Ana Mel, mas... E clico no Enter ou não é preciso clicar no Enter? Não vale a pena. Ah, só assim, já está assim. Ele salva automaticamente, sim. Pronto, se diz que já está, é que eu só vejo depois e não vejo Ana Mel, mas está. Eu vou aqui até partilhar, que já vi, pelo menos a maior parte já conseguiu colocar, e era para vos mostrar também aqui mais uma coisinha ou outra do Wakelet, ou seja, esta parte em que podemos estar aqui várias pessoas ao mesmo tempo a trabalhar. Vocês veem, ou seja, em sala de aula, se vocês quiserem, também podem ter o Wakelet e os vários alunos estarem a trabalhar. Estão a ver? Já aqui estão vários os vossos avatares. Mas eu vejo o meu não está identificado, está separado o nome, não há... Fiz alguma coisa que não devia ter feito. Está aqui, Ana? Aí vê o meu com identificado? Sim, está aqui. Pronto. É que eu no meu não vejo com o nome. O nome está separado. Está por cima de outra colega, Anonymous. Fui eu, acho eu, Luís. Acho que fui eu que consegui pôr, mas não aparece o nome, está anónimo. Pode aparecer, se ele tiver anónimo, aquilo que eu estava a dizer, vocês clicam aqui nos 3 pontinhos. Sim. E fazem editar. Os 3 pontinhos, ok. Foi o último que apareceu, certo? E agora editar. E agora onde está? Editar. Sim, agora põe o meu nome. No título põe lá o vosso nome, sim. Ok. Depois de tanto de insistir, acho que consegui. Mas, Luís, eu não estou a conseguir editar o nome. Não? Quando nos 3 pontinhos só me aparece a possibilidade de subir a imagem, puxar para baixo, portanto, de organização. Isso é porquê? Porque há bocado o Guilherme, quando colocou, estava em anónimo e agora já não está. Portanto, Exato. ele só deixava... ou seja, isto é uma salvaguarda, ele só deixa partilhar o nosso. Se calhar o ideal é o Guilherme colocar aqui outra vez o avatar. E agora já vai aparecer anónimo, de certeza. Consegui, obrigada. E deixo aquele que está. E aquele que lá está. Isto é mesmo só para vocês verem como é que dá para trabalharem aqui vários ao mesmo tempo. Estão a perceber? Pois. Depois de pôr o nome, Luís, aparece uma nova tabela, uma nova linha. Nessa nova linha... Não precisam pôr mais nada, é só pôr o vosso nome. Se quiserem por baixo, podem pôr o grupo disciplinar. Ok. 110, ok. E agora, save. E ele salva automaticamente, ele vai salvar isso automaticamente. Posso fechar na cruzinha? Sim, é só clicarem ao lado. Até pode ser ao lado e ele sai logo daí. Então acho que já está. Veja lá. Acho que é isto. Já aqui está. Aliás, já tenho aqui outro. Finalmente saiu. Já aqui está a Cristina, sim. Saiu. Depois de muitas tentativas. Eu também consegui. consegui. É mesmo isso, é mesmo para vocês irem experimentando e mexendo e não terem medo de mexer. De mexer, é à vontade, porque assim, isto é uma ferramenta online. Ok. Não há problema nenhum, vocês podem experimentar, apagar, voltar a colocar. Estão a ver? E depois vocês podem criar várias coleções com diversos temas. E outra coisa que podem fazer, além de fazer estas coleções, se repararem aqui do meu lado esquerdo, estão a ver? Eu tenho aqui outra coisa, que são o que eles chamam os espaços. Ou seja, isto é quase como eu tivesse várias pastas e dentro de cada pasta, ou seja, se vocês não criarem nenhum espaço, isto é como se vocês tivessem tudo, digamos, na raiz. Se vocês criarem várias pastas, depois podem organizar as várias coleções dentro deste espaço, ou seja, que é quase como se fossem pastas. Imaginemos, eu tenho aqui uma, por exemplo, que eu criei com outros colegas, que depois têm esta vantagem também, ou seja, quando vocês criam espaços, depois vocês podem, clicando aqui, tem esta imagem, ou seja, eu posso partilhar, ou seja, posso enviar um e-mail para outras pessoas, ou seja, dizer que pode editar e coloca aqui o endereço de e-mail das outras pessoas e a partir do momento em que eles aceitam, estão a ver que eu já tenho aqui 2 pessoas, por exemplo, neste espaço. O que é que acontece? Ao fazer isso, qualquer destas pessoas que faz parte deste espaço, estão a ver, consegue editar as várias coleções. Ou seja, podemos fazer um trabalho colaborativo. Imaginemos, vocês querem fazer o vosso grupo disciplinar, criar um espaço só para o vosso grupo disciplinar,
podem criar outro espaço só para as vossas turmas, por exemplo, ou seja, criar espaços distintos. E neste espaço, eu, por exemplo, trabalho com estas pessoas, estão a ver? Ou seja, eu fiz o convite a estas pessoas que aqui estão a ver? Aqui, noutro espaço, digamos que é como se fosse outra pasta, eu posso ter outras pessoas. E quem partilha comigo este espaço não tem acesso aos outros, ou seja, só tem acesso a este aqui. Ou seja, vocês podem criar, digamos, espaços diferentes para outros temas com várias pessoas. Por exemplo, o espaço para as vossas turmas. Imaginemos que vocês gostam muito de culinária. Podem criar um espaço da culinária para vocês com outras pessoas amigas, por exemplo, com amigos. E aqui, na vossa coleção, depois qualquer pessoa consegue adicionar aqui conteúdos. Ou seja, desde que vocês convidem as pessoas aqui, ou seja, nesta imagenzinha, para fazer parte, digamos, do vosso grupo deste espaço, ou seja, colocam aqui o e-mail dessa pessoa e, atenção, podem pôr que a pessoa pode adicionar ou pode editar, ou seja, se vocês puserem que a pessoa pode adicionar, ela só consegue colocar coisas. Se pode editar, ou seja, também consegue alterar. Portanto, se vocês puserem só adiciona, ou seja, a pessoa só acrescenta coisas. Se vocês disserem que pode editar, além de acrescentar, também pode alterar as outras coisas, ou seja, tem aqui uma ligeira diferença. Estão a ver? E vocês podem criar espaços diferentes com conteúdos diferentes dentro do vosso espaço. Depois, se vocês quiserem, cada espaço deste tem um perfil público, ou seja, é quase como se fosse uma página da internet. Se vocês clicarem aqui, estão a ver, isto é quase como se fosse uma página da internet, ou seja, se vocês derem este endereço que aqui está a qualquer pessoa, ele consegue ver este conteúdo que aqui está. Estão a ver? Isto é uma maneira simples, se vocês quiserem partilhar o conteúdo daquilo que vocês fizeram com outras pessoas. Eu sei que, por exemplo, houve colegas bibliotecários que fizeram uma coisa muito interessante, ou seja, criaram N conteúdos e depois partilham isto entre eles. Ou seja, entre vários outros colegas de outras bibliotecas de vários agrupamentos. Ou seja, criaram um Wakelet, puseram vários conteúdos e depois têm essa, digamos, essa pasta pública que qualquer pessoa consegue adicionar. Sim, Assunção. Já estou perdida. Não faz mal, a gente já se encontra. Eu? Qualquer coisa. Sim. A gente depois já dou mais linha no final. Pronto, em relação a esta ferramenta, não sei se mais alguém tem dúvidas, agora também é uma questão de vocês explorarem um bocadinho E agora? este Wakelet, se quiserem rever um bocadinho também isto. Não sei, é assim, quem não tiver dúvidas, se quiser, pode sair da sessão. Ou seja, para a parte assíncrona, ou seja, o trabalho assíncrono para durante a semana é vocês tentarem pensar em qualquer coisa que vocês pudessem fazer ou com os vossos alunos, ou quem não tenha alunos, possa ser para colegas de grupo, etc. Ou seja, utilizando esta ferramenta Wakelet. Nem que seja conteúdo, nem que seja, por exemplo, conteúdos para partilhar com os vossos alunos, ou seja, sobre um determinado tema, vídeos, imagens, etc. Podem, se calhar, começar por aí, trabalhar um bocadinho, criar uma pequena coleção com alguns conteúdos. Sim, Desculpe, mas basta criar a coleção com os conteúdos, imagina que eu quero criar uma coleção com conteúdos que têm a ver com a minha turma, neste caso com o segundo ano. Basta criar ou tenho que partilhar de alguma forma aqui? Não, ou seja, eles também são pequenos, eles não vão conseguir trabalhar, digamos assim, se for com uma turma, se calhar já do básico ou do secundário, eles já conseguem, se calhar, também adicionar conteúdos. Neste caso, não. Por exemplo, sei de colegas que também fizeram coisas engraçadas, por exemplo, no Wakelet, que foi, os alunos criavam alguns conteúdos durante a aula, houve colegas, especialmente, não foi tanto o primeiro ciclo, mas mais do pré-escolar, o que é que faziam? Utilizaram o Wakelet, por exemplo, para mostrar, ou seja, os alunos faziam um desenho sobre um determinado tema. Os colegas tiraram, por exemplo, fotografias dos trabalhos todos e colocaram no Wakelet
e depois partilhar o Wakelet com os pais. Por exemplo, pode ser uma forma também de utilizar e de partilhar. Ou então de criar com vários conteúdos sobre um determinado tema. Então, por exemplo, imagine, eles neste momento estão a fazer um trabalho de grupo, um trabalho a pares no Aprender Digital, que é uma área que nós trabalhamos. Eles podem fazer, eu posso pegar nesses trabalhos de grupo e partilhar no Wakelet. Sim, por exemplo, e depois dar esse endereço aos pais e eles para eles verem. Ou seja, verem o que é que eles estão também a fazer durante as aulas, por exemplo. Uma forma gira de partilhar isso. Pode ser uma ideia. Então, um dos trabalhos que podemos fazer com eles é criar avatares. O avatar deles. Também o avatar e depois pôr, por exemplo, no Wakelet o avatar de cada um deles, com o nome deles. Eu tenho quarto ano. Pronto, eles ainda dominam com dificuldade também, ainda mesmo a parte dos computadores, não é? Eles podem, por exemplo, criar e depois ser a Ana, colocar lá no Wakelet o avatar de cada um deles. Isto aqui, há aquela questão da privacidade, que eu tenho um aluno que é ucraniano e ele não quer fotos de maneira nenhuma. Isto não vai ser visto por outras pessoas. Isto só é visto se vocês quiserem, ou seja, vocês só vão partilhar se vocês quiserem, ou seja, isto pode ficar privado e ninguém vê, digamos assim. Além disso, é um avatar, não está, digamos assim, a mostrar a fotografia deles, não é? Pois eu sei, sim. Mas este pode ser um dos trabalhos que podemos fazer com eles, não é? Sim. Eles próprios a tentarem criar o avatar. Eu vou tentar fazer isso com eles. E depois crio uma pasta que fica no meu computador e eu depois posso então partilhar com vocês. Lá no Wakelet, por exemplo, para ficar lá, digamos, tudo guardado num Wakelet, esses avatares todos. Eu vou ver se consigo. Fernando. É o trabalho desta semana para a próxima, até à próxima, não é? Sim. É melhor, porque assim, é melhor vocês irem trabalhando semana a semana, se não depois deixar tudo para o final, é pior. Pois, eu ando a fazer outra formação também. Estou a acabar outra formação. Esta plataforma tem algum limite em termos de bytes? Eu sei que tem, em termos de vídeos, já me disseram que tem limitação. Agora, eu não sei ao certo qual é que é o limite máximo. Já me disseram que, em termos de vídeos, não deixa colocar vídeos muito grandes, por exemplo. Sim, eu estava a dizer, depois de usar, armazenando muitos ficheiros, se já se deu conta de alguma limitação. Não, é assim. Se vocês aquele que eu estive a mostrar há bocado da EPSI já tem para lá umas 10 coleções diferentes. Cada uma delas, se calhar, tem 20 ou 30, algumas até mais conteúdos. Seja links, seja ficheiros, seja vídeos do YouTube. E até agora não tive essa limitação. Já me disseram, colegas tentaram pôr vídeos que sim. Ou seja, que não conseguiram pôr vídeos porque eram demasiado grandes. Isso ele não deixou. Mas de resto não tenho tido essa limitação. Ok, obrigado. Sim, David. Luís, é só uma dúvida que eu tenho. Acho que alguém queria falar. Não, eu só ia dizer se posso sair, Luís. Sim, quem não tiver dúvida, se quiser, já conseguiu fazer tudo, pode sair. Já, boa noite então, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Sim, Luís, a minha questão refere-se àquele documento que partilhou no Moodle sobre o exemplo do portfólio. Isto é, eu estive a reparar que ele está por sessões, pronto, tudo aquilo que nós formos fazendo de ferramentas, depois fazemos um print. Pois é. Sim, David. Sim. A minha dúvida é esta: nós podemos criar a ferramenta, pronto, criamos a ferramenta, seja o avatar, seja esta ferramenta 2 do Wakelet, fazemos 2 ou 3 exemplos e depois fazemos um print e colocamos lá no portfólio, é isso? Colocam no portfólio e dizem para que é que serviu, ou seja, não descrever a ferramenta, como já os colegas às vezes descrevem a ferramenta, não. Interessa é para que é que vocês fizeram aquele Wakelet, ou para que é que nas outras ferramentas serviu para quê? Uma coisa breve, e até podem lá deixar depois o link também do... o link, está bem. Link para nós conseguirmos ver, porque vocês depois, ao fazerem um print, não temos uma visão geral do que é que foi. Ok, obrigado. Luís. Sim, Assunção. Olha, eu estou naquela fase que criei o avatar e diz-me fazer o download ou share.
Não, é o download. O share não. O share não dá para nada. O share ele só partilha, digamos, partilha só o endereço, não faz mais nada. Portanto, tem que ser mesmo no download e no 400 por 400. Pronto, e agora? Aí eu já tinha estado no 400 por 400. E agora? Agora, no chat, aqui no chat da sessão, sim, clicar aqui onde diz Wakelet, Invite e depois... Espera lá, se faz favor. Luís, posso só acrescentar uma coisa? Sim, Mafalda. Eu consegui pôr, mas só consegui aceder através do link do Moodle, porque através do link do chat eu não consigo, dá-me o erro 404 e continua-me a dar, ou seja, eu para visualizar aquilo que fiz e que consegui partilhar, que eu acho que o Luís viu que consegui fazer e partilhar, não consigo voltar a ver, porque eu quando carrego no link aparece-me o erro 404. Portanto, eu não consigo aceder à mesma. Inclusivamente, já fiz a inscrição no site. Eu vou tentar só ver aqui, ver se eu clicando aqui no link. Oh, Luís, eu já estou no chat da ação e agora faço o quê? Só um bocadinho, Assunção, que é só para... Não, Mafalda, mas no meu eu clico e dá. Eu gostaria de lhe mostrar o que é que me aparece no meu ecrã, mas pronto, tudo bem, não tem problema, não é grave, não é? Portanto, eu tendo a minha conta, até posso partilhar consigo e aí pode ver... Sim, mas esta sessão é assim, eu não preciso ver que vocês conseguiram ou não fazer, esta sessão era mesmo para vocês começarem a mexer um bocadinho na ferramenta e treinar. Aquilo que partilhou, peço desculpa, aquilo que partilhou eu não consigo já voltar a ver e a fazer, sem ser através do site do Moodle, o que é estranho, não é? Porque o link está aqui, é só clicar no link, não tem dificuldade nenhuma, mas não sei porque é que não há acontece. problema, é assim, isso era mesmo, aquele não tinha nada de avaliação, nem nada disso, não tem problema. Não é essa a questão. Era só para vocês treinarem mesmo. Mas se eu quiser voltar a ver... Tem que ser lá no link do Moodle, porque depois daquilo o do chat também vai desaparecer, não é? Mas de qualquer maneira está lá o link no Moodle. Não dá, Luís, não sei. Não dá? Não consigo. Mas às vezes pode dar clicando com o botão direito do rato em cima e fazer copiar o link e abrir, por exemplo, em vez de ser no Chrome, ser, por exemplo, no Edge ou no outro. É porque, só se for isso. Porque aquilo pode não estar a dar pelo seguinte, porque aquilo pode estar a bloquear as janelas de pop-up e aquilo está como se fosse abrir uma janela. Então eu bloqueei as janelas, então pois, está, pode ser por causa disso estar a bloquear as janelas de pop-up, por isso é que pode não dar. Ok, pronto. Está esclarecido. Luís, eu no primeiro avatar que coloquei ficou lá Lince Anónimo e depois fiz como o Luís disse e já aparece o segundo com o meu nome. Não há possibilidade, como é que eu retiro o outro que lá estava? Não Agora fico lá com dois. Não há problema, é o que eu estou a dizer. Não, sim, eu sei que não há problema, mas futuramente se eu quiser retirar qualquer coisa, o conteúdo há a possibilidade? Agora tem que ser eu. Vocês só porque é o administrador, não é? Claro. Vocês só conseguem apagar aquilo que vocês colocaram, ou seja, a Elsa conseguia enquanto estava anónima. Sim, na altura conseguia apagar aquele que colocou. Agora, quando entrou já com o utilizador, já não deixa apagar o outro. Se eu fizer um Wakelet para os encarregados de educação, eu posso sempre eliminar alguma coisa que eu tenha, se eu me enganar, não é? Não, quem cria pode fazer tudo. Ou claro. seja, agora quem está a colaborar só consegue adicionar e trabalhar e, digamos, editar o seu próprio. Já não consegue mexer nos outros. Pronto, obrigada. Era essa a dúvida. Obrigado. Luís, então agora como é que eu faço? Disse-me para ir ao chat, ver o quê? Era o link. Espera aí que eu mando diretamente para si, Assunção. Veja lá se tem aí no chat. Em que sítio, Luís? No fim de tudo? Eu mandei. Eu mandei, em vez de mandar para si, mandei para a Ascensão. Enganei-me. Faz mal.
Veja lá agora. Mensagem direta. Sim. Veja lá o link que lá está. Para Luís Frias, mensagem direta. Veja lá, não recebeu aí uma coisa a dizer wakelet./invite? Não. Está Luís Frias, Centro de Formação, mensagem direta. E por baixo não tem lá nada? Não. Por baixo disso não diz lá o Wakelet? Não tem lá o endereço do Wakelet? Não. Tá. Só tem para Luís Frias, Centro de Formação a azul. E depois, entre parênteses, mensagem direta a vermelho. Eu acho que estou no sítio certo. No chat do Zoom. No chat onde nós estamos a fazer a formação, sim. Sim, sim. Não aparece lá nada? Não. Então não deve estar a ver no sítio certo. Tem que aparecer. Não aparece. Onde estão os nomes dos participantes e depois mais cá para baixo, convidados, ative meu som, chat de reunião. Sim, por baixo do chat não aparece lá. Não aparecem as mensagens. Sim, a última que aparece está Luís Frias, Centro de Formação azul. Entre parênteses, mensagem direta. Digita a mensagem aqui. E não está cá nada. Consegue partilhar o ecrã comigo? Como? Onde diz compartilhar a tela aí no Zoom. Sim. Penso que tem que descer com o scroll sobre o chat para ir à última mensagem. Rodar o scroll do rato. Mas eu estou na última mensagem, sim. A última mensagem que eu vejo é da doutora Joana Sousa e tem o link para o Wakelet com o convite. Sim, mas eu já desci mais. Eu mais não tenho. Vou fazer aqui uma atualização, um F5. Ver. O último que eu tenho é para Luís Frias, Centro de Formação a azul, um retângulo. E depois mensagem direta a vermelho. Digita a mensagem aqui. Então, mas no Moodle também lá está o link para este, Assunção. Por isso é que eu estou a dizer, partilha a tela comigo, senão eu não consigo ver o que é que está a fazer, é mais difícil. Se compartilhar a tela comigo é mais fácil. Eu estou no Zoom reunião, não é? É aí que me diz para partilhar? Sim, agora tem lá em baixo um botão que diz compartilhar tela. Certo. E depois tem a tela. Sim, é escolher a tela 1 ou a tela. Escolher a tela e depois no botão compartilhar. Já está. Exatamente. Ó, lá em cima. Sim. Lá em cima tem aí 2, 4, 6, 7 separadores abertos, todos com o link para lá. Fecho isto, não é? Não, qualquer um deles é o link para onde é para enviar. É só clicar num deles. Pronto, já cliquei num deles. E agora está download. Não, isso é o Avatar Maker. É fechar essa janela do Avatar. Desse Avatar que está aí aberto. Isso. Agora aí. Onde diz Avatares da terceira edição? Sim, agora tem a imagem. Sim, certo. Não, lá em cima, para cima. Não é para baixo. Aí. Está aí um botão que parece que tem uma imagem ao lado do PDF, entre o PDF e o lápis. PDF. A segunda. Sim, essa aí, exatamente. E agora upload an image. Sim. Eu clico aqui. Sim.
Pronto. E agora vai para as Agora é transferências. selecionar aí o avatar, está aí do lado direito. Abrir. Pronto, e agora já aí está o avatar. Aí estão até 3 avatares ou 4 já. São 2, acho eu. Mas é isso, é assim. Então, e agora este avatar, o que é que eu faço com ele? Nos 3 pontinhos, editar. Sim. Edit. E agora, onde está aí o texto, é o nome e em baixo o grupo disciplinar. O meu nome. Sim. E agora onde está Add Description, aí o grupo disciplinar. Pronto. E agora é só clicar aí no X e já está. Aí no X em cima, do lado direito. Ao lado da imagem. Não, não, mais abaixo. Ah, aqui? Não. Não, mais à direita. Não aparece aqui nenhum X. Na mesma linha onde está Edit Card, na mesma direção, tem lá um X. No fim, mais à direita, não é? Sim. Luís, É uma coisa. Quando eu quero voltar à minha página do Wakelet, eu, portanto, subscrevi, mas não inseri nenhuma password, nada. Foi através do quê? Do e-mail? Não, eu fui à página do Wakelet e inscrevi-me, digamos. O género, a data de nascimento, se não estou em erro, mas não dei mais nada. Como é que eu volto a abrir a minha página no futuro? Mas ele não pediu para pôr e-mail e password? Pediu... capaz. É que agora, pronto, como também tenho a conta aberta, ele abre-me automaticamente, que eu experimentei abrir no outro separador. É assim, o conceito que eu dou aí normalmente é abrir através da nossa conta que nós já temos da Google, ou seja, clicar via Google e registar por aí, que é muito mais fácil, porque nós normalmente basta termos a nossa conta de e-mail aberta e entramos fica. logo quase automaticamente. Pronto, eu vou experimentar, vou fechar aqui este browser. Luís, então agora já está? Sim, já está agora, Assunção. Então, mas saiu daqui agora? Sim, não vale a pena. Já está, agora já estás e ele já está salvo. Pronto, então e agora é tentar fazer estes passos novamente, é isso? Não, agora é tentar... Não, isto agora já está, agora é tentar não. ver durante a semana... Pois, fazer noutra altura, fazer os mesmos passos, seguir os passos, é isso? Sim, tentar fazer alguma coisa com os alunos, por exemplo. Mas eu estou com pré-escolar, 3, 4 e 5 anos. Pronto, nem que seja qualquer coisa. Por exemplo, tentar mexer um bocadinho no Wakelet, criar uma coleção, por exemplo, com 2 ou 3 vídeos para eles, por exemplo. Vídeos que sejam engraçados e que se possam colocar aí, onde estava na barra de endereços. Estava lá a dizer qual o endereço. Por exemplo, a Assunção vê alguns vídeos que acha interessante passar para eles e pode ser uma maneira de os ter guardados todos num sítio. Ou seja, cria uma coleção de vídeos para eles, por exemplo, para eles verem. Desculpe, Luís, não sei se estou com som. Pronto, eu de facto, entrando pela minha conta Google, ele abre logo na minha página. Agora, ao se abrir, ele vai-me para as coleções. Não deveria de aparecer a página inicial? Não, ele vai logo para as coleções. A página inicial é logo as coleções. Essa é logo a principal, onde vão aparecer as várias coleções. Quem ainda não tem nada, não aparece nenhuma, né? Pois. Assim. E eu depois, dentro de cada coleção, é que junto... é que se põe os conteúdos. Os conteúdos, outros materiais, etc. Sim, ou seja, uma coleção pode ser sobre um determinado tema. Por exemplo, e depois colocar conteúdos diferentes lá sobre esse... Claro. Luís, desculpa.
Sim. Então, e depois como é que eu vou criar os vídeos? Vou onde? Não vai criar vídeos, vai, por exemplo, ao YouTube ver vídeos que... Como é que costuma fazer? Não costuma mostrar vídeos ao pré-escolar ou algumas atividades? Não? Não. Então não costuma trabalhar em nada de conteúdos da internet com eles, o primeiro... Não. Eles são um grupo de meninos carenciados, com muitas dificuldades, poucos interesses, portanto nós não utilizamos o computador com os meninos. São miúdos com pouca... Pronto, não têm interesses, não é? Nós não conseguimos aceder aos computadores com as crianças. Por isso é que eu estou a dizer, percebe? Pronto, mas pode ser então uma coisa diferente, pode ser algumas atividades que eles vão fazendo, por exemplo, durante a aula. Imaginemos um desenho, por exemplo, tirar uma fotografia desse desenho e pôr no Wakelet, tal e qual agora como foi o avatar. Só que em vez de ser o avatar, ser, por exemplo, esse desenho que eles fizeram, por exemplo, com o telemóvel, tirar uma fotografia desse desenho e colocar esse conteúdo lá. Mas desenhos que é, como por exemplo, nós fazemos muito poucas atividades com eles, pronto, é muitas atividades orientadas, é muito complicado, são muitas atividades em função dos cantinhos que eles gostam e propriamente atividades com os meninos, eles não têm concentração, pronto, percebe? É muitas atividades nos jogos, pronto, propriamente atividades de mesa. É difícil com eles. Plasticina, por exemplo, para se concentrarem, deitam muito para o chão e não... Não, por isso que eu estava a dizer que eu tinha visto uma vez um trabalho de uma colega no Wakelet, que era precisamente o pré-escolar, ele tinha feito isso, ou seja, compartilhava algumas das coisas, das atividades que iam fazer, ou seja, sem nunca mostrar a cara deles, né? Claro. Ia tirando umas fotografias de algumas coisitas que eles iam fazendo e ia guardando lá no Wakelet. Está bem. Pois isso, com a minha realidade, é um bocadinho complicado, percebe? São crianças como eu digo, com pouco poder de concentração, pouca motivação para, a nível, nós estamos o dia inteiro, o ano inteiro a incutir regras e não, é muito difícil fazer qualquer tipo de atividade, porque a realidade familiar também é muito difícil, pronto. Ou então a solução também pode pensar em alguma coisa que seja para partilhar com os colegas de documentos, o que quer que seja, entre vários colegas. Criar uma coleção. Sim. Ou com jogos, por exemplo, que se lembrem, nem que seja para depois para vocês, por exemplo, irem pesquisando algumas coisas engraçadas, mesmo que não seja para aplicar já, mas que possa para mais tarde utilizar. Luís, quando fala em vídeos, pode ser, sei lá, de uma atividade, de uma dança, podemos fazer um videozinho desses e pôr no Wakelet, não é? Não, aquilo que eu estava a dizer era assim, eu não aconselhava vocês a porem vídeos deles. Pode depois dar asa a pais que podem não gostar. É isso. E não, o que eu estava a dizer é, por exemplo, um vídeo da internet, por exemplo, imagina, eles se calhar gostam, como são tão bocadinhos, gostam de coisas do Panda ou qualquer coisa assim, não é? Por exemplo, um vídeo com uma música, por exemplo, ou com uma dançazinha. Sim. E isso pôr lá, agora, mesmo filme... posso pôr vídeos que eu, por exemplo, agora eu tenho quarto ano, toda a história de Portugal, eu mostro os vídeos de história, o quê? Pôr lá assim uns videozinhos desses mesmo? Sim, por exemplo, conteúdos... Não são feitos por mim, que eu fui buscar não precisam de ser... Odral ensina, ou não sei o quê. Não, isso não precisam de ser feitos por vocês. Está bem. Podem ser vídeos sobre o conteúdo que vocês estão a dar, estejam, por exemplo, no YouTube, ou outros documentos, imagens, etc. Aquilo que vocês quiserem. E será que posso usar, por exemplo, vídeo da escola virtual? Sim, também. Não há esse problema dos direitos de autor, não é nada? Não. Ok. Pronto, então já percebi. É só para nós utilizarmos a ferramenta do Wakelet, Sim. É para vocês utilizarem a ferramenta. Mas vou tentar fazer também os avatares com eles. Para casa achei muito giro. Pode ser esse um dos trabalhos desta semana, não é? Sim. Ok. Luís, por exemplo. Foi a primeira vez, mas gostei muito. Obrigada. Acho que posso ir. Já agora só uma coisa, colegas, desculpem só. Nós vamos receber, sei lá, alguma documentação do que se vai trabalhando ou não? Se forem ao Moodle, tem lá o tutorial.
de cada um dos coisas, podem ir lá e descarregar. Ou seja, está lá a dizer tutorial do Avatar e está lá também o tutorial do Wakelet. Vocês podem lá ir e depois também vai lá estar o vídeo da sessão. É isso que recebemos sempre em cada sessão, não é? Sim, está lá no Moodle. Vocês depois podem descarregar, ou seja, nós não enviamos porque podem não querer, ou seja, quem quiser é só ir lá e fazer o download desses materiais. Tá, obrigada. Peço desculpa, é que foi mesmo a minha primeira ação assim online, mas gostei muito, obrigada. E obrigada pela sua paciência. Muito obrigada. Boa noite, colegas. Adeus. Boa noite. Posso sair então? Deus, boa noite. Ó Luís, por exemplo, eu estou a contar uma história às crianças. Eu tenho 20 crianças, 3, 4 e 5 anos. Já tenho 2 de 6. Não consigo contar ao fim de 2 páginas, já estão todos à tareia, todos a dispersar, falta de interesse atroz. Ora, é um grupo que é um desafio, mas por outro lado, para fazer qualquer tipo de atividade, é difícil. Os legos, os jogos, eles tragam tudo, partem, pronto, porque em casa também não estão habituados nesses registros, nesse tipo de continuidade do jardim de infância. Por isso é que só estão bem no recreio. Atividades orientadas é muito complicado. E nesses moldes... Diga. E acha que... mas aí era sempre difícil, tinha sempre que pedir ajuda a mais outra pessoa, que era alguém que fosse, por exemplo, lá com o computador e que estivesse com eles a fazer o avatar, por exemplo. Pois, e depois é assim, as assistentes operacionais também é complicado ajudarem, porque estão na sala delas e porque faltam muito e porque as greves... Bem, pronto. Portanto, adultos, estou eu, tenho uma outra colega, mas que, pronto, está nos apoios e é uma pessoa com muitas dificuldades, está com uma depressão muito grande, enfim, pronto, e os meninos apercebem-se e também não se consegue realizar qualquer tipo Pois, se de... não essa colega, se calhar essa colega... Pois, mas não, nem é capaz sequer, não, nem pensar. Eu já posso controlar e para controlar a ela é quase mais outra criança, percebe? Na realidade, infelizmente, é um bocado isso. A assistente operacional também não dá para contar com ela a esses níveis, percebe? De maneira que é muito controlar o grupo para não se baterem, não se magoarem, não... Pronto. Porque... Então tento fazer qualquer coisa, nem que seja para si, Assunção, de conteúdo, criar um Wakelet com materiais, não para usar agora, mas se calhar mais tarde. Está bem, está bem. E é isso que então temos que fazer esta semana, não é? Exatamente. Está bem, então vá. Pronto, ok. Obrigada. Nada, vá. Boa noite. Mas então, boa noite. Também não sei, Guilherme. Então vá. Não, eu estava aqui, entretanto, a avançar, a ver aqui os PDFs também, que há a adiantar. Acho que estou orientado. Foi um prazer, Luís. Boa noite. Então, até de hoje a 8 dias. Adeus, então. Até para a Adeus, semana. boa noite. Adeus. Olá, Luís. Sim, Mafalda. Pronto. Posso tentar partilhar então, só para tentar perceber, porque um link não dar para abrir, isto fez-me alguma confusão, porque o trabalho foi muito simples, a tarefa foi muito fácil, foi super divertida e eu acho que vai servir para muito e até nas minhas aulas para partilhar com os miúdos alguns conteúdos programáticos dentro da minha área, como a medida ou outros conteúdos com vídeos e não sei se consigo da escola virtual, porque isso depois eu não sei se ter ele o deixa da acesso. escola virtual. Eu A acho que escola sim. virtual não deve dar, mas A escola pronto. virtual não deixa partilhar conteúdo externo. É isso, eu acho que não, porque também não dá para retirar os vídeos de lá, portanto, como não dá para puxar, automaticamente também deve estar. Mas é uma questão Agora, de eu tenho aqui sim. uma dúvida, quando eu faço partilhar aqui a tela, não é a tela, o chat, não é a tela, é o site, não é? Eu vou partilhar consigo. Depende, nós quando temos não sei quantos separadores abertos, Então temos janelas É para isso. partilhar ou tela ou partilhamos, quando partilhamos a tela, partilhamos tudo, ou seja, Ok. quando Sim, mudamos senhor. de um separador para o outro, a pessoa vê. E isso Ok, for só... então agora o Luís está a ver, certo? Sim, estou a ver fazer. onde diz aí, clicar no link. Pronto, clicando aí agora onde diz segue a ligação, clique na ligação. Eu aí já fiz e dá para ver. O que eu queria partilhar consigo era que não consigo.
Não consigo, continua a não conseguir. Então Não, tenho tem que que ser fazer isto de partilhar a outra tela. forma. Tem que ser partilhar a tela e não janela. E como é que eu volto ao Zoom? Esta é a minha dificuldade, está a ver? Interromper aí a partilha. Onde é que está? Ah, é que isto depois aparece-me aqui. Tenho que interromper a partilha, tenho que fazer a tela. Eu interrompo e daqui que é mais fácil. Já Pronto. vi, pronto. Então vou tentar partilhar novamente. Sim. Tela, certo? Ser a tela, sim. Compartilhar. Então, mas aí não consigo compartilhar o que está no Zoom. Não, o Zoom nunca deixa compartilhar seu próprio. Ah, então pronto, então nunca lhe conseguiria mostrar o erro que dá. Não, nunca. Está-me a entender? Sim, o Zoom não deixa partilhar seu próprio. Pronto, ok. Eu quando estou a Isto partilhar... já eram duas coisas a fazerem-me confusão, está-me a entender, não é? Eu, por exemplo, quando estou a partilhar, vocês veem veem o meu ambiente de trabalho, mas na realidade não está o meu ambiente de trabalho, está o Zoom. Só que ele não mostra o Zoom. Ou seja, ele não se deixa mostrar ele próprio. Pois, então aí não dá para para lhe mostrar o erro que estava a dar, certo? O máximo que eu posso fazer é, como é que eu paro isto? Eu interrompo aqui que é mais fácil. Sim.